Boa noite. Tudo bem com vocês? Como tem sido a semana até aqui? Eu ouvi muita gente falando boa, então fico feliz. Queridos, nós vamos dar início ao nosso culto e eu gostaria de começar com uma oração. Então vou pedir para que vocês fechem os olhos para que nós possamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos em primeiro lugar te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez para louvarmos e engrandecermos o teu nome. Queremos te agradecer por toda a misericórdia com que o Senhor tem por nós, Senhor, que é o motivo de nós acordarmos todas as manhãs e por todas as bênçãos, desde as pequenas às maiores, que o Senhor nos proporciona ao longo do dia. Queremos pedir, Senhor, para que a tua presença esteja aqui, para que não cantem nós humanos e que não fale o Mateus, mas que tudo venha do teu trono de graça, Senhor. Que nós possamos sentir a tua presença nessa noite. É isso que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, o primeiro hino que nós vamos cantar é o hino de número 16 do nosso cenário adventista antigo. Em Salmos 107, 21 diz o seguinte: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os homens. O primeiro hino que nós vamos cantar fala exatamente sobre isso, sobre darmos glórias a Deus. Então vamos fazer isso com todo o nosso coração. Número 16. Confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vem de todos louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória do céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. Amém. Em Levítico 19, 2, o Senhor diz o seguinte:
Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Nós vamos cantar agora um hino que diz que santo somente é o Senhor, mas ele nos convida a ser santos também, porque assim nós estaremos representando o caráter de Cristo aqui na terra. Número 561 do Inário Novo, santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Amém. O último hino que nós vamos cantar conta uma história muito conhecida do Novo Testamento. Ele fala sobre o Pentecoste, sobre a descida do Espírito Santo. Em Atos 1:8 diz o seguinte: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos cantar o hino de número 157 de pé, o hino O Santo Espírito Desceu. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, bem perto está, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça pra testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua
Amém. Podeis assentar. É um motivo de muita alegria, muita satisfação nossa, né? Termos esta grande oportunidade na quarta-feira, estarmos aqui na casa de Deus. Seja você, meu querido, que Deus possa te abençoar ricamente, que possamos juntos estarmos aqui dedicando um culto de oração ao nosso Deus do céu. Que possamos juntos estarmos buscando esse Pai que muito nos ama e que tem um plano maravilhoso para cada um de nós. É de um dia estarmos vindo aqui, pegando a gente e levando para morar nos céus. Vamos pensar muito nisso, porque é nossa vitória total e maior de todos os tempos. Tá bem? Vamos levantar e fazer uma oração ao nosso Deus. Deus querido e amado Pai que habita nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos estar aqui na Tua igreja. Muito obrigado, ó Pai, pelas bênçãos do dia, pela paz, pela companhia do Teu Santo e Bom Espírito em nossas vidas. Pai querido, pedimos que Tu estejas com cada coração que adentrou esse templo nesta noite, que possamos juntos, ó Pai, estar louvando o Teu santo e bendito nome. Pai querido, Mateus vai abrir a palavra daqui a pouco. Querido Deus, que Ele possa estar ligado aos céus e que Ele possa falar aos nossos corações e que possamos pôr em prática e vivermos uma vida mais íntegra para contigo, ó Deus querido. Toma-nos em Teus braços, perdoe os nossos pecados e salva-nos, ó Deus, para morar nos céus contigo. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos por muitas que já têm nos concedido, mas fazemos tudo isso em nome de Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Ah, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus
seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória, pra sempre. Amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória. E o louvor. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que a semana tenha corrido bem até aqui. Mais uma vez é um privilégio estarmos na casa do nosso Senhor, para podermos ouvir um pouquinho da palavra dele, podermos aqui prestar um culto de honra e glória para ele, não é mesmo? Queria saudar aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Vocês também são muito bem-vindos à nossa igreja. E é um privilégio para nós da Igreja Central de Berlândia ter você conosco. Queria pedir para que você fechasse os seus olhos para a gente orar mais uma vez. Santo Deus, nosso Senhor, gratos somos a Ti, Pai, por ter cuidado de nós, por ter nos trazido em paz para a Tua casa. Pai, rogamos aqui a presença do Teu Espírito, e rogamos, Pai, para que Ele nos conduza nesse estudo da Tua Palavra. Além disso, Pai, pedimos ao Senhor o perdão pelos nossos pecados. Eles são muitos, Pai, e eles nos separam do Senhor. Mas nós pedimos, Pai, que através do sangue do Cordeiro nós sejamos purificados, Pai, e que limpos possamos estar contigo. Mais uma vez te pedimos isso, não porque nós merecemos, mas pelos méritos de Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia.
Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, e aí vou pular um pouquinho para o final do verso aqui, a consagração da estátua que o rei tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som dos instrumentos e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouvirem o som dos instrumentos e toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Você conhece essa história provavelmente há muito tempo. E a ideia é que a gente lesse todo o capítulo, mas o nosso tempo está um pouquinho avançado, eu não vou ler e vou contar para vocês o que aconteceu aqui. Nós tínhamos 3 jovens moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram moços fiéis ao Deus de Israel. Se você voltasse no capítulo 2 aí, a gente tem aqui uma explanação de como Nabucodonosor ficou impressionado com a sabedoria de Daniel, que pôde dizer para ele o que ele tinha sonhado, o que significava aquele sonho. Então, ele já conhecia o Deus de Daniel. Então, para ele, esse Deus já era conhecido. E se você pegar o versículo 46 e 47, diz isso: ó. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então nós temos claramente a certeza de que Nabucodonosor conhecia o poder desse Deus. Isso em Daniel 2, versículo 46 e 47. E é engraçado que o que ele faz aqui é algo muito novo na Bíblia, porque até então nenhum rei pagão tinha tomado a decisão de exaltar o Deus do céu. E Nabucodonosor fez isso. Seria a mesma coisa que a gente trouxesse, se a gente trouxesse alguma pessoa muito importante, muito relevante no cenário político, e essa pessoa declarasse que nós deveríamos guardar o sábado, que nós deveríamos acreditar na mensagem bíblico-adventista. É algo muito similar com isso. A diferença é que Nabucodonosor era o rei mais poderoso daquela época. E ele adorou ao Deus do céu. E alguns estudos mostram para nós que 9 anos separam esses 2 capítulos, o capítulo 2 do capítulo 3. E é engraçado que o tempo passa e as pessoas esquecem das coisas, né? Não sei se na sua vida você se esquece de algum milagre que o Senhor fez, mas na minha, às vezes, eu esqueço de muitas coisas que o Senhor fez para me proteger. Às vezes eu esqueço de muitas bênçãos que eu recebi e o tempo passa e a gente esquece dessas maravilhas. Aparentemente, Nabucodonosor também, nesses 9 anos, esqueceu do poder do Deus do céu, né? Se você for Daniel 3, capítulo 1, ele fez aqui uma estátua de ouro. Essa estátua de ouro, ela tinha um significado na cabeça de Nabucodonosor, e quando a gente vai à luz do espírito de profecia, a gente vê que se todas as pessoas se prostrassem diante daquela imagem, Satanás seria demasiadamente exaltado. Olha que coisa quando a gente fala de adoração. E essa imagem de ouro que tinha sido feita por Nabucodonosor significava que a Babilônia nunca ia passar. Ele fez com esse intuito de que o reino dele seria eterno. E é engraçado que em 9 anos ele mudou de opinião de que Deus era o Deus verdadeiro, que tinha dado toda a revelação, para que o reino dele nunca passaria. Essa estátua tinha 30 metros de altura e 3 metros de largura. 30 metros de altura, gente, é muita coisa. E é uma estátua que dava para a multidão inteira ver. E era uma estátua provavelmente muito bonita. Nunca tive a oportunidade de ver uma estátua de ouro, mas eu acredito que era uma estátua maravilhosa.
E se você for ao versículo 2, você vai ver que claramente o objetivo do rei era de que todo mundo se ajoelhasse perante aquela imagem. Todos os líderes da nação compareceram, todo mundo dobrou o joelhinho, todo mundo adorou quando os instrumentos e a música foi tocada. E, conforme o versículo 3, é uma homenagem aos deuses pagãos da Babilônia. Então, nós estamos tratando de adoração. A adoração a deuses pagãos. E a gente sabe que o grande conflito ele tem por base a adoração. Se você for ao versículo 4 e ao versículo 5, todo mundo deveria se prostrar, e qualquer um que não se prostrasse seria lançado à fornalha. 5 coisas que nós temos aqui, e talvez você vai se espantar com a comparação que a gente vai trazer para os nossos dias. A primeira, nós temos um rei soberano e poderoso, Nabucodonosor. Em segundo, nós temos uma imagem, mas uma imagem falsa. Terceiro lugar, nós temos uma adoração que é imposta. Em quarto, nós temos uma união entre Estado e Igreja, onde o rei queria adoração a deuses pagãos. Então nós temos uma união entre Estado e Igreja. E, por último, nós temos um decreto de morte para aqueles que não adorassem aos deuses pagãos. Vocês conhecem alguma coisa disso na Bíblia? Vá ao livro de Apocalipse, no capítulo 13. Será que aqui a gente encontra um soberano poderoso? Apocalipse 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão. Aqui a gente tem uma besta que surge da terra e promove o mundo a adorar a besta que saiu do mar. Vá ao versículo 14. A versão que eu leio diz assim: E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. Então, no versículo 14, nós temos uma imagem falsa também. Uma imagem que tenta substituir a lei de Deus e que tenta alterar o dia de guarda do sábado para o domingo. Se você for ao versículo 15, diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, aqui nesse versículo, a gente tem que a adoração também é forçada. Então, a gente já conseguiu traçar 3 paralelos dos 5 que eu trouxe. Vamos para o quarto. Volte para o versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Aqui a gente tem a união entre Estado e Igreja de novo, onde leis civis estariam impondo a obrigação daquela adoração. Se você for ao versículo 15, você vai ver que há também uma pena de morte para aqueles que não adorassem aquela imagem. Não vou ler por conta do nosso tempo que está um pouquinho avançado, mas nós temos todo o paralelo de Daniel 3 e de Apocalipse 13. O capítulo 3 de Daniel é um pano de fundo para o que acontece no livro da Revelação. E o que eu tenho de conclusão para mim é de que essa prova vai se repetir nos meus dias. Isso para mim é muito claro. A lição que Daniel 3 deixa para mim é que cedo ou tarde a minha fé vai ser desafiada. Que cedo ou tarde o povo do Senhor vai ser balançado. Essa fé, ela vai ser provada, e o ponto cerne da questão é se nós estaremos preparados para esse momento de quando a nossa fé for provada. Vai chegar o dia em que toda a cristandade vai se reunir para adorar a Deus em um único dia. Vai chegar um tempo em que vai ser lei adorar a Deus em um único dia. E o mundo tem caminhado para isso há muito tempo. Vocês veem vários sinais e recentemente nós tivemos muitas coisas acontecendo. Nós temos aí líderes religiosos pregando que o mundo deveria se unir em prol do amor, em prol do meio ambiente.
Há 2 anos e meio nós vivemos uma pandemia que em questão de 10 dias nós vimos o mundo parado, algo que era inimaginável. Nós vimos todas as companhias aéreas quebradas, a gente viu diversos países, né, passando dificuldades, a gente viu a nossa liberdade cerceada em alguns aspectos. Isso em questão de dias aconteceu. Então, às vezes, o que a gente acha que é muito distante de ter... Nossa, mas a gente vive no Brasil, um país que é livre, um país que todo mundo pode se expressar. A gente vive em um mundo diferente. Queridos, em poucos dias é possível com que tudo isso seja mudado. E você que estuda a Bíblia, você que estuda a palavra do Senhor, você sabe que em pouco tempo, pelos sinais que a gente tem, essa história vai acontecer. A gente sabe que essas leis acontecerão e a gente sabe que nós precisamos estar prontos. E ao longo da vida a gente vai passar por muitas dessas provas. E essas provas, elas... Como se... Eu vou dar um exemplo aqui, para ficar mais claro ainda a aplicação que eu queria trazer. Quando você estuda para passar em um vestibular, você tem um objetivo de que você se prepara ao longo de todo o seu ensino médio. O ideal, né? Que você prepare no seu primeiro, no seu segundo e no seu terceiro ano, para que você chegue ao final do terceiro ano, você consiga estar apto para entrar em uma faculdade. Normalmente o sonho das pessoas é que seja uma faculdade pública, porque no Brasil elas são de graça. E são mais concorridas e, naturalmente, as pessoas no mercado de trabalho tendem a valorizar um pouco mais as pessoas que são oriundas daquele curso. E é muito concorrido. É muito concorrido. Não são todas as pessoas que conseguem passar. E se você pega alguns cursos que são mais difíceis ainda, é uma minoria que consegue. Se você pega uma medicina da vida, que é um curso caríssimo no particular, nós temos em Uberlândia, para vocês terem ideia, 40 vagas por ano, se eu não estou enganado. E nós temos concorrentes diversos. Já teve anos que eu me lembro do vestibular de dar 300 pessoas por vaga. Hoje eu não sei como está esse número, porque a gente vai ficando velho e não acompanha essas coisas mais, né? Mas na época que eu estudava era 300, 350 pessoas para uma vaga. E aí o que fazia diferença para a pessoa se classificar era uma vírgula que ela colocava na redação, era uma questão que ela deixava de acertar, ou era uma questão de uma matéria específica que ela acertava mais. Tinha toda uma matemática envolvida. E a pessoa se preparava para conseguir passar naquela prova e alcançar o objetivo dela. Na vida cristã é a mesma coisa. Enquanto a gente está aqui, o nosso papel é sermos preparados para o dia que será necessário. E Deus utiliza provas para preparar o seu povo. E ao longo da Bíblia nós temos diversas provas que foram dadas no intuito de que o povo fosse preparado para que se encontrasse apto no dia que fosse necessário. Hoje, nós temos aceitado com paciência as provas que vêm à nossa vida? E isso é um ponto de reflexão que nós precisamos pensar. Porque a prova vem, meu amigo. A dor, ela vem. Não tem como você fugir disso. A gente costuma brincar lá em casa que a única certeza que a gente tem nesse mundo é da morte. Um dia você vai morrer. Se você não tiver esperança em Cristo, a sua única certeza é essa. Sua única certeza é que você vai morrer, que sua vida vai acabar. Não sei se vocês têm alguma outra certeza, mas visão terrena, a minha única certeza é da morte. Quando eu olho para o céu, eu tenho outras certezas. Quando eu olho para a palavra do Senhor, surgem para mim outras esperanças. Mas na minha visão limitada, sem fé, a morte é a única certeza que eu tenho. Se você voltar aí ao livro de Daniel, no capítulo 3, a gente vai ver que 3 mocinhos se encontraram aptos no dia da provação. E esses 3 moços, eles têm que representar o remanescente dos últimos dias. Tomara a Deus que o remanescente dos últimos dias sejamos nós, meus irmãos. Não apenas quanto igreja, mas nós enquanto pessoas, nossas famílias, os nossos amados, que nós sejamos o remanescente. Porque deixa eu te falar uma coisa, não adianta você ser batizado na igreja adventista. Não adianta você vir aqui todo sábado, todo domingo, toda quarta. Não adianta você estudar a sua liçãozinha todo dia. Não só isso. O remanescente
que vai resistir à prova, assim como esses 3 jovens que a gente vai ler, é um remanescente que vai estar preparado e vai estar apto para vencer as provações. E esse remanescente não vai viver por ele, mas é Cristo quem vai viver nesse remanescente. A partir do momento que nós conseguimos entender qual é o nosso papel nos últimos dias, essa vida ela muda muito. E eu li um texto que o Jefferson Araújo postou de um pastor essa semana que eu achei fantástico, que diz o seguinte: eu apliquei isso para o povo remanescente. Se você conheceu a Cristo e Cristo não impactou na forma que você pecava, se o seu conhecimento, deixa eu reformular aqui porque ficou estranho. Se você não parou de pecar as mesmas coisas que você pecava depois que você conheceu a Cristo, você está errado. Se Cristo não mudou a sua vida e a forma com que você vivia, você não conheceu Ele. O seu conhecimento é em vão. O povo remanescente, ele vai conhecer a Cristo e ele vai viver por Cristo. Essa é a diferença do povo remanescente. E se você for em Daniel 3, no versículo 16, você vai ter uma prova de como é o remanescente, de como vive o remanescente. O remanescente tem medo? O que vocês acham? Ele pode ter medo, mas o remanescente deixa com que o medo domine a razão dele? Não. Vocês acham que o remanescente tem medo da morte? Eu acho que não. Porque quando eu olho para a Bíblia e eu vejo exemplos de remanescente, eu vejo vários que não tinham medo da morte e que, se tinham, não deixava isso tomar o lugar da visão de Cristo. Eu pego a vida de Estevão, que foi apedrejado e em momento nenhum levantou uma palavra de ofensa. Eu pego a vida de Cristo, que o Adriel pregou sábado, que a gente precisava meditar no Calvário. Eu não vejo em momento nenhum uma ofensa. Eu pego quando Abraão precisava sacrificar Isaac, eu não vejo nenhuma ofensa, eu não vejo nenhum desagrado ao Senhor. Eu pego a vida de Jó, que estava uma completa desgraça, e ainda assim ele se recusava a amaldiçoar o seu Deus. Então, os exemplos que eu tenho de remanescente, eles são exemplos que me trazem a certeza de que, por maior que seja o seu medo e por maior que seja a sua prova, a sua confiança e a sua fé em Deus devem ser maior e devem te tornar aptos para o dia dessa prova. Mas vamos lá para Daniel 3, 16, 17 e 18. A versão que eu leio diz assim, ó: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Se tivesse sido qualquer outra pessoa do reino, provavelmente eles não teriam tido nem essa chance aqui. Nabucodonosor conhecia esses amigos de Daniel. Nabucodonosor sabia que eles serviam ao Deus verdadeiro e chamou eles para entender, porque ele tinha um carinho, um apreço especial por eles. E chegou meio que numa segunda chance. Fulano, vem cá, vou te dar a chance de novo. Vocês 3, teve algum engano? Vocês não entenderam? A ordem não foi clara? O que aconteceu que vocês não dobraram os joelhos? E o que me surpreende é essa resposta dos 3. A gente não precisa te responder disso aqui. E deixa eu te falar uma coisa, não precisa tocar música de novo, não. Se você for jogar, pode jogar. Se Deus quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, Ele não me livra. Eu não vou abrir mão do Deus a quem eu creio. Eu não vou abrir mão da minha vida eterna por conta de uma vida terrena. O rei chamou os jovens, mandou tacar eles no fogo, aquecer a fornalha não sei quantas vezes mais, para o fogo ficar mais quente. Os 2 mocinhos que iam jogar eles lá, 2 ou 3, até morreram na hora que foram jogar os meninos lá dentro. E aqui, mais uma vez, a gente tem um simbolismo de como Satanás age. Ele tenta pela força, ele tenta de todas as formas. E muitas vezes ele tem êxito, porque muitas vezes nós cedemos. Mas a história de Ananias, Misael e Azarias serve para mim e para você para mostrar
que independente da situação e independente da prova que você viva, você não deve abrir mão daquilo que você crê. E você não deve abrir mão da fé ao seu Deus. Que firmeza esses meninos tiveram. Eu não sei se eu tenho a mesma firmeza que eles com os deuses que têm aparecido na minha vida. Hoje a gente não tem uma estátua de ouro. Hoje a gente não tem um bezerro de ouro igual o povo teve lá quando Moisés estava no monte e mandaram Arão fazer o bezerro. Mas a gente tem um celular que, se você puxa o relatório de utilização, ele consome 10 horas do seu dia. Ele consome 6 horas do seu dia. E o estudo da Bíblia não consome 15 minutos. Eu não sei como tem sido a relação do povo de Deus quando nós falamos de dinheiro. Será que o dinheiro tem sido um Deus na nossa vida? O tempo, como nós temos utilizado? Porque é engraçado que a gente tem muito tempo para trabalhar, a gente tem tempo para divertir, mas a gente fica 15 minutos a mais na igreja, é difícil no sábado. O culto termina um pouquinho mais tarde, vai atrapalhar o almoço. E isso eu estou falando da minha vida, eu não estou falando de ninguém, eu não estou acusando ninguém, eu estou falando da minha realidade. Eu estou falando de mim, eu estou falando de quando tem um culto à tarde, eu penso 5, 6 vezes antes de vir. Mas se tem um compromisso do meu trabalho que eu tenho que estar lá às 8 horas da manhã, eu estou lá. Não sei qual tem sido o Deus da sua vida. Eu sei que eu tenho tentado derrubar alguns da minha vida. E eu espero que eu consiga. Mas eu vou te falar uma coisa, amigos. Esse exame de consciência ele tem que ser diário, para que eu e você consigamos entender quem nós temos colocado no trono do nosso coração. A prova ela vai vir. Você querendo, você não querendo, ela vai chegar e Jesus vai voltar. A esperança que você tem é de que você aceite o sacrifício que ele fez, porque voltar ele vai. Você crendo, você não crendo. O decreto dominical vai acontecer, a adoração será forçada, o dia de guarda será trocado, isso será imposto, o Estado e a igreja irão se unir. Isso tudo é certeza. A palavra de Deus não mente, ela falou isso, então vai acontecer. O ponto é o seguinte: como nós nos prostraremos? A quem nós nos prostraremos? Se diariamente os ídolos que nós temos na vida, eles não forem destruídos, não é no dia que o decreto dominical sair que você vai estar do lado do remanescente. A construção do povo remanescente, ela começa hoje. A construção do povo remanescente, na verdade, começava ontem, e nós já estamos atrasados. É uma renúncia do eu, é uma renúncia, Senhor, não consigo vencer isso aqui. E eu não consigo mesmo. E aí olha que bênção, que mensagem maravilhosa que é a justificação pela fé. Que Cristo vem para o seu lado e fala para você assim: eu venci e eu posso vencer por você. Quando você ora pelo poder de Deus e que você deixa com que Cristo assuma o trono da sua vida, quem vive não é você, é Cristo. E aí as pessoas às vezes falam assim: nossa, mas na igreja central vocês pregam tanto que vocês vencem. Meus amigos, eu não vi essa mensagem aqui. Não tem ninguém pregando que a gente vence. Quem vence é Cristo. E é pelo poder do Espírito que a vida é transformada. É por uma comunhão diária de oração, é por uma comunhão diária de tempo, é por uma comunhão tão íntima com Deus que quem vive é Ele. Vocês viram o que Paulo falava? Não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Porque para mim o morrer é lucro. Olha que coisa maravilhosa. Porque é Cristo quem vive. Essa é a mensagem de justificação pela fé que a gente tem que pregar. É sobre isso que o grande conflito tanto tempo tem acontecido. É uma acusação sobre a lei de Deus, é uma acusação sobre a justiça de Deus. E nós temos tantas provas disso, tantas provas. E nos últimos dias o remanescente vai passar por mais uma. Eu acredito que o remanescente está aqui. Eu acredito que nós somos sim o remanescente e nós estaremos lá. Mas se nós hoje não dobrarmos os nossos joelhos e derrubarmos os nossos ídolos, nós não conseguiremos ficar em pé na planície de Dura como esses jovens ficaram. Cristo não prometeu uma vida isenta de sofrimento. E não prometeu mesmo. Tem tanta gente passando por tantas dores, de diversas maneiras. Tem gente que tem
que tem sido espancado em casa, tem gente que tem sido humilhado no trabalho, tem gente que perdeu parente, tem gente que não tem dinheiro para comer. Tantas dores existem. Deus nunca prometeu que você não teria sofrimento aqui. E se alguém tem pregado isso para você, meu irmão, me desculpe, mas essa mensagem não é bíblica. Porque a única promessa que Deus faz é de que Ele vai sim te dar uma recompensa, mas essa recompensa não é aqui. Essa recompensa é celestial. E a única coisa que Ele promete para você é de que a presença dEle junto com você no seu sofrimento vai acontecer. Ele vai estar presente com você. Se você continuar lendo o capítulo 3, e o meu tempo já foi-se embora. Se você continuar lendo o capítulo 3, aí você vai ver que quando Nabucodonosor olhou para a fornalha, ele viu uma quarta pessoa, e essa quarta pessoa era semelhante ao Filho dos Deuses. E quando você vai à luz do Espírito de profecia, você vê que o próprio Cristo estava na fornalha com eles. Às vezes a gente não vê que Cristo está com a gente no nosso sofrimento, mas Ele está lá. Às vezes a gente não escuta a resposta da nossa oração, mas Ele responde. O silêncio é uma resposta às vezes. O capítulo 3 de Daniel, ele termina com uma lição muito preciosa lá no versículo 30. Diz assim, ó: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles eram fiéis ao Senhor. Se nós estivermos com Deus e formos fiéis a Ele, nós iremos prosperar também. Não necessariamente aqui nessa terra, mas no céu com toda certeza. A gente está vivendo os instantes finais, gente, de um mundo que está respirando por aparelhos. De um mundo que tem todas as doenças terminais, um mundo que tem data de validade, e a gente tem dedicado todo o nosso tempo e todo o nosso dinheiro para ficar nesse mundo. Isso é muito grave, porque a nossa rota está errada. E se nós não corrigirmos, nós não estaremos lá. A lição que fica para nós da história de Daniel 3 e desses 3 jovens na fornalha é de que Cristo estará conosco na provação, basta apenas nós estarmos com Ele no nosso dia a dia. Essa é a mensagem. Ele vai fazer por mim e por você aquilo que a gente não consegue, Ele vai estar com a gente no nosso momento de maior dor e Ele vai estar abraçando todos os filhos dele. Quando você lê o capítulo do Calvário lá, Adriel pôs esse texto aqui no sábado, e que você vê que quando Cristo viu a história da humanidade e viu quantos se salvariam, que Ele decidiu mais uma vez ir para o sacrifício. Eu vejo quanto amor esse Cristo tem por mim e que eu não tenho retribuído a Ele esse amor. Você deveria fazer, assim como eu tenho feito, tenho tentado fazer, uma reflexão sobre o que eu tenho feito em agradecimento a Deus. Porque nada que eu fizer vai pagar o que Ele fez por mim. Mas se você conhece a verdade e a verdade não te transforma, você não a conheceu. Então, a partir do momento que eu medito no sacrifício que Cristo fez por mim, eu começo a entender que eu tenho que deixar de querer viver. Não tem que ser eu que tenho que dominar. Não tem que ser eu que tenho que falar. É Ele quem tem que fazer isso. Mas Ele só faz isso se você deixar. E o remanescente de Deus tem essa característica. A característica de Cristo viver neles. Que nós possamos, meus irmãos, abrir mão das nossas vontades para que a gente possa estar como remanescente, se preciso darmos a vida em uma fornalha de fogo, mas não adorarmos os deuses da nossa terra. Fique em pé, vamos orar para nós finalizarmos. Senhor Deus Todo-Poderoso, rogamos ao Senhor, Pai, para que nós possamos vencer os nossos ídolos. Pai, é claro que a gente quer estar como Sadraque, Mesaque e Abednego, Pai. Nós queremos sim falar para o mundo que nós não nos dobraremos perante imagens falsas, que nós adoraremos ao Senhor. Mas, Pai, a nossa fé é tão pequena e a nossa vida é tão imunda. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos ao Senhor, Pai, que viva em nós. Pedimos ao Senhor, Pai, que a cada dia a nossa vida seja um pouquinho apagada e que o Senhor cresça
Que cada dia nós apareçamos menos e que o Senhor apareça mais. Que o Senhor viva em nós para vencer aquilo que nós não conseguimos vencer, Pai. O Senhor tem todo o poder. O Senhor venceu o mundo, Pai. E o Senhor pode vencer isso na nossa vida. Mais uma vez, colocamos-nos nas Tuas mãos, meu Senhor, para que o Senhor faça por nós aquilo que nós não conseguimos. Por favor, Pai, conduza-nos para casa na presença do Teu Espírito, na presença da Tua proteção. Isso nós te pedimos não porque há algum mérito em nós, Pai, mas pelos méritos do sangue de Cristo oramos. Amém. Nosso próximo culto, quarta, teremos Santa Ceia, estão todos convidados. Para o encerramento deste culto, vamos cantar o hino Em Paz Eu Vou. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua